O que você faria se perdesse tudo o que amava em um instante? Essa pergunta ressoa na mente de Clara, uma jovem de apenas 23 anos, que após um trágico acidente de carro, ficou sozinha em um mundo que parecia ter desmoronado. Seus olhos, antes cheios de sonhos e planos, agora refletem apenas a dor de uma perda insuportável. Clara sempre foi uma sonhadora, apaixonada por arte, e tinha o desejo ardente de viajar pelo mundo, capturando a beleza da vida com suas pinceladas. Porém, agora suas esperanças estão envoltas em uma nuvem de desespero e solidão, enquanto ela navega por um pequeno vilarejo na Espanha, cercada por paisagens montanhosas e campos floridos que antes a inspiravam, mas que agora só trazem lembranças amargas. A pequena aldeia, com suas ruas de paralelepípedos e casas de pedra, é um lugar que parece parado no tempo. Clara se sente como uma estranha em sua própria terra, observando as interações alegres dos moradores que a rodeiam. A vida continua, mas para ela tudo parou. Em meio a essa atmosfera de desconexão, Clara encontra um cowboy misterioso chamado Javier. Ele é um homem de poucas palavras, mas seu olhar profundo e suas mãos calejadas carregam histórias de uma vida cheia de desafios. Javier, embora rico, esconde suas próprias cicatrizes emocionais, buscando um propósito que parece tão elusivo quanto os ventos que sopram nas montanhas. O encontro de Clara com Javier não é apenas uma questão de destino. É o início de uma jornada que desafiará suas crenças e a forçará a confrontar seus medos mais profundos. A vida que ela conhecia foi roubada, e o desafio agora é reconstruir-se a partir das cinzas da tragédia. Com cada passo ao lado de Javier, Clara descobre que, além da dor, existe a possibilidade de amor e esperança. Porém, a sombra do passado a persegue, e a luta pela sobrevivência financeira e emocional não é fácil. Clara deve enfrentar não apenas seus próprios demônios, mas também as expectativas de um mundo que não está disposto a aceitar sua vulnerabilidade. A busca por um novo propósito a levará a questionar quem ela realmente é e o que significa encontrar a salvação em um lugar inesperado. Clara sentia que o peso do mundo estava sobre seus ombros e cada dia parecia uma batalha interminável. Ela estava determinada a reconstruir sua vida, mas os desafios se acumulavam rapidamente. O primeiro deles surgiu quando tentou vender algumas de suas pinturas em uma feirinha de arte local, apenas para ser recebida com desdém por críticos que não viam valor em seu trabalho. As palavras cortantes e os olhares de desprezo a feriram mais profundamente do que ela esperava. A insegurança a envolveu como uma névoa, fazendo-a questionar não apenas seu talento, mas também sua capacidade de ser aceita em um mundo que a parecia tão distante. Nesse cenário, Javier se tornava uma presença cada vez mais constante. Embora ele fosse um homem de poucas palavras, seus gestos de apoio falavam mais alto. Ele a incentivava a não desistir, compartilhando suas próprias experiências de rejeição e solidão. No entanto, Clara, presa em seus próprios medos e inseguranças, muitas vezes resistia a seus conselhos. Ela se sentia envergonhada por depender de alguém, especialmente de um homem que parecia ter uma vida tão diferente da sua. Essa resistência se manifestava em pequenas discussões, onde Javier tentava abrir sua mente, enquanto Clara se fechava, temendo que qualquer passo em direção à vulnerabilidade a deixasse ainda mais exposta à dor. Além de Javier, Clara começou a interagir com Ana, uma mulher mais velha que gerenciava a galeria de arte local. Ana, com sua visão ampla sobre a vida e a arte, via em Clara um potencial que a própria artista estava cega para perceber. As conversas entre elas eram frequentemente carregadas de tensão, pois Ana desafiava Clara a confrontar suas emoções. No entanto, essa relação não era isenta de conflitos. Ana, em sua busca por extrair o melhor de Clara, às vezes soava excessivamente crítica,
o que fazia Clara se sentir ainda mais insegura. Essas interações a forçavam a olhar para dentro de si mesma e a confrontar a dor que tentava enterrar. A batalha interna de Clara se intensificava à medida que ela tentava equilibrar suas aspirações artísticas com a necessidade de encontrar uma forma de sustento financeiro. Quando a Galeria de Ana a convidou para uma exposição, Clara se viu dividida entre a empolgação e o medo da rejeição. Ela sabia que essa era uma oportunidade valiosa, mas o fantasma da dúvida a assombrava. A pressão para se destacar era imensa, e cada nova tentativa de se afirmar artisticamente parecia um risco que Clara não estava pronta para correr. As coisas se complicaram ainda mais quando Clara descobriu que o acidente que a deixou sem seus entes queridos não foi um simples acidente, mas resultado de um erro de alguém que agora a cercava na aldeia. O ressentimento e a necessidade de justiça a consumiram, criando um novo obstáculo. Essa revelação a forçou a questionar suas prioridades e a se perguntar se a busca por vingança a levaria a algum lugar ou apenas a afundaria ainda mais na dor. Diante de todos esses desafios, Clara começou a perceber que sua jornada não seria apenas sobre a arte, mas sobre a busca pela sua própria identidade e pela capacidade de amar novamente. Cada pequeno passo em direção à cura e à aceitação de sua nova realidade era uma vitória, mas também uma luta constante contra as sombras do passado que ameaçavam a consumir. Clara estava em um ponto de inflexão, onde os desafios se tornavam cada vez mais intensos. Após a revelação sobre o acidente que tirou a vida de seus entes queridos, um turbilhão de emoções a dominava. O desejo de justiça se mesclava com a necessidade de cura, criando uma confusão que a deixava exausta. Cada vez que seus pensamentos se voltavam para o responsável pela tragédia, uma onda de raiva a invadia, mas ao mesmo tempo ela se questionava se essa busca a levaria a algum lugar ou apenas a afundaria ainda mais na dor. Essa incerteza a fazia hesitar em sua jornada artística, pois a arte, que antes era uma forma de expressão, agora parecia um reflexo de sua própria confusão interna. Javier, por sua vez, estava cada vez mais preocupado com Clara. Ele percebia a mudança em seu comportamento. As discussões entre eles se tornavam mais frequentes, e a resistência dela o deixava frustrado. Ele tentava ser um suporte, mas Clara parecia cada vez mais distante, mergulhada em suas próprias sombras. Enquanto isso, Ana continuava desafiando Clara a confrontar suas inseguranças. Mas a crítica constante a fazia sentir que nunca seria boa o suficiente. A pressão para se destacar na exposição da galeria se tornava sufocante, e Clara começou a se perguntar se realmente tinha o que era necessário para ser uma artista. Nesse cenário, uma nova reviravolta surgiu quando Clara soube que a galeria estava fechando devido a problemas financeiros. A ideia de perder a única oportunidade que tinha de expor seu trabalho a deixava em estado de pânico. Isso a levou a tomar decisões impulsivas. Ela começou a pintar freneticamente, mas a pressão era tanta que suas obras se tornaram um reflexo de sua ansiedade. A qualidade do que produzia caiu, e a ideia de que poderia falhar novamente a consumia. Essa espiral de autocrítica a fez considerar desistir de tudo. A amizade com Ana começou a se desgastar, pois Clara sentia que suas tentativas de se impor artisticamente eram constantemente desmerecidas. O que poderia ser uma relação de apoio se tornava um campo de batalha emocional, onde cada comentário de Ana parecia um ataque. Essa tensão culminou em uma discussão acalorada, onde Clara, tomada pela frustração, decidiu se afastar da galeria e de Ana. Diante das dificuldades financeiras e emocionais, Clara se viu em um beco sem saída. As contas começaram a se acumular, e a necessidade de um emprego fixo a pressionava a abandonar seus sonhos artísticos.
Nesse momento de desespero, ela recebeu uma oferta de trabalho de um amigo de Javier, um empresário que não via valor em sua arte, mas estava disposto a ajudá-la a se manter financeiramente. Essa proposta a fez questionar suas prioridades: vender sua alma por estabilidade ou continuar lutando por seu sonho, mesmo que isso significasse viver na corda bamba. Conforme Clara enfrentava essas difíceis escolhas, seu mundo parecia desmoronar. Mas em meio ao caos, uma centelha de determinação começou a surgir. Ela percebeu que a busca por justiça e a luta por sua identidade artística eram interligadas. Era hora de confrontar seus medos, não apenas em relação ao passado, mas também em relação ao futuro. A decisão de como seguir em frente começava a se tornar clara, mas o caminho seria repleto de desafios que testariam não apenas sua resiliência, mas também sua capacidade de se reerguer em meio à adversidade. Clara estava em uma espiral descendente, cercada por dúvidas e incertezas, quando um evento inesperado irrompeu em sua vida. Durante uma visita ao parque, onde costumava encontrar inspiração, ela cruzou o caminho de uma mulher idosa, sentada em um banco, pintando uma paisagem com um sorriso sereno no rosto. A cena, à primeira vista comum, teve um impacto profundo em Clara. Enquanto observava a mulher, algo dentro dela começou a se agitar. Era a simplicidade da prática artística, o ato de criar sem a pressão do julgamento que a tocava. A idosa, percebendo o interesse de Clara, a convidou a se sentar e conversar. Em poucos minutos, as palavras fluíram como tinta na tela. A mulher compartilhou histórias de sua juventude, de desafios superados, de sonhos que se transformaram em realidade e de outros que, embora não realizados, trouxeram aprendizado e crescimento. Clara sentiu um calor se espalhar pelo peito. Era como se cada história contada fosse uma peça do quebra-cabeça que ela mesma estava tentando montar. Ao final da conversa, a mulher ofereceu uma dica simples. A arte é um reflexo da alma. Não se preocupe com a perfeição, mas com a autenticidade. Essas palavras reverberaram em Clara, criando um eco de clareza em meio ao caos de sua mente. Assim que se despediu da artista, Clara sentiu que um peso havia sido retirado de seus ombros. A busca por justiça e a luta por sua identidade artística não precisavam ser opostas. Elas poderiam coexistir e se entrelaçar. De volta ao seu estúdio, Clara se sentou diante da tela em branco e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo. Em vez disso, experimentou uma onda de inspiração. As cores começaram a fluir, e com cada pincelada ela liberava a dor, a raiva e a confusão que a consumiam. O que antes era um campo de batalha, agora se tornava um espaço sagrado de autoexpressão. Clara percebeu que a arte não era apenas sobre o que os outros pensavam. Era uma forma de contar sua história, de confrontar o passado e, finalmente, de reivindicar seu lugar no mundo. A nova perspectiva de Clara a levou a reconsiderar sua relação com Ana. Em vez de se afastar, decidiu abrir seu coração e compartilhar suas inseguranças. Essa abordagem vulnerável não apenas fortaleceu sua amizade, mas também permitiu que Ana visse Clara sob uma nova luz, como uma artista em busca de sua voz, e não apenas como uma concorrente. Juntas, elas começaram a explorar novas possibilidades de colaboração, utilizando suas forças individuais para criar algo significativo. Com a decisão de não aceitar a oferta do empresário, Clara sentiu que estava finalmente tomando as rédeas de sua vida. A recusa não era apenas sobre dinheiro, mas sobre manter sua integridade artística. Em vez disso, ela começou a buscar formas alternativas de sustentar seu sonho, como oficinas de arte e pequenos projetos comunitários. A ideia de que poderia viver de sua arte, mesmo que modestamente, reacendeu sua paixão e determinação. Essas novas circunstâncias não vieram sem desafios.
Clara sabia que o caminho à frente seria repleto de incertezas e que teria que enfrentar a resistência de outros, inclusive de sua própria mente. Mas, armada com a sabedoria adquirida daquela conversa inesperada e a força de suas amizades, ela estava finalmente pronta para confrontar a dor do passado e abraçar o futuro com coragem. O clímax de sua jornada se aproximava, e Clara sentia que desta vez não enfrentaria sozinha. Ela havia descoberto que a verdadeira arte não era apenas sobre o que se cria, mas sobre quem se torna ao longo do caminho. O dia da exposição finalmente chegou, e Clara sentia uma mistura de ansiedade e excitação. O espaço, iluminado e vibrante, estava repleto de pessoas, amigos, familiares e até mesmo desconhecidos que vinham conferir o trabalho da artista. No entanto, a maior tensão se instalou quando ela avistou o empresário que havia tentado convencê-la a vender sua integridade artística. Ele estava presente, acompanhado de um grupo de admiradores, todos atentos a seus comentários e críticas. Essa figura que antes a amedrontava, agora representava o que ela mais temia: a possibilidade de que sua arte fosse vista apenas como um produto comercial. Ana chegou ao seu lado, percebendo a inquietação de Clara. "Lembre-se do que você aprendeu", sussurrou, segurando sua mão de forma reconfortante. "A arte é um reflexo da sua alma. Não deixe que ninguém a defina." Essas palavras ecoaram na mente de Clara, lembrando-a da conversa com a mulher idosa no parque. Era hora de aplicar tudo o que havia aprendido. Quando o empresário se aproximou, Clara sentiu seu coração acelerar. Ele começou a elogiar suas obras, mas logo em seguida fez uma proposta que a deixou em choque. "Com seu talento, você poderia ganhar muito dinheiro. Por que não considera trabalhar comigo? Posso transformar sua arte em um produto de sucesso." Clara respirou fundo, sentindo o peso da decisão. A tentação era grande, mas o que estava em jogo era a essência de seu trabalho e de sua identidade. "Não", respondeu Clara, com uma firmeza que a surpreendeu. "Eu não quero que minha arte se torne um produto. Quero que ela continue sendo uma extensão de quem eu sou." O silêncio que se seguiu foi palpável. As pessoas ao redor olharam, algumas com surpresa, outras com aprovação. Nesse momento, Clara percebeu que, ao afirmar sua escolha, não estava apenas se defendendo, mas também inspirando outras pessoas a serem fiéis a si mesmas. O empresário arqueou uma sobrancelha, mas Clara não se deixou abalar. Ela se virou para a multidão, que a observava atentamente, e começou a falar sobre sua jornada. Compartilhou as dificuldades que enfrentou, as inseguranças que a atormentavam e, mais importante, a força que encontrou na amizade com Ana e na sabedoria da artista no parque. Cada palavra que saía de sua boca ressoava com autenticidade, e Clara sentiu uma onda de empoderamento. À medida que falava, Clara percebeu que estava não apenas desafiando o empresário, mas também quebrando as barreiras que a separavam da verdadeira essência da sua arte. As lições aprendidas ao longo do caminho agora brilhavam intensamente, e ela se sentia pronta para enfrentar qualquer crítica ou dúvida. O que antes era um campo de batalha se transformou em um espaço de resiliência e coragem. A tensão começou a dissipar-se, e Clara viu que a multidão estava com ela. Os rostos de seus amigos, especialmente o de Ana, eram de apoio e encorajamento. No final de sua fala, Clara concluiu com um convite: "Vamos juntos celebrar a autenticidade, a amizade e a verdadeira arte. Não precisamos nos conformar. Podemos ser quem realmente somos." As palmas começaram a ecoar. Primeiro hesitantes, depois mais fortes. Clara sentiu uma onda de emoção. Ela havia se libertado não apenas das amarras da dúvida, mas também da ideia de que sua arte precisava ser validada por outros. O empresário, percebendo que sua abordagem não funcionaria, se afastou. E Clara finalmente sentiu que havia conquistado seu espaço. A partir daquele momento, a exposição foi um sucesso.
Clara não apenas vendeu algumas de suas obras, mas, mais importante, conquistou a confiança e o respeito de todos que estavam presentes. A amizade com Ana se fortaleceu ainda mais, e juntas elas começaram a planejar novos projetos, inspirando outras mulheres a se expressarem e a lutarem por seus sonhos. Clara havia enfrentado seu maior desafio e, ao fazê-lo, não apenas redefiniu sua trajetória artística, mas também solidificou a importância da autenticidade em sua vida. Ela havia encontrado sua voz, e essa jornada a havia transformado em uma artista mais forte e confiante, pronta para criar e inspirar, sem medo de ser quem realmente era. Após a exposição, a vida de Clara começou a se transformar de maneiras que ela nunca imaginou. Sua decisão de se recusar a vender sua arte como um produto comercial não apenas solidificou sua identidade artística, mas também a conectou a uma comunidade vibrante de artistas e admiradores que valorizavam a autenticidade. A repercussão de suas palavras ressoou além do espaço da galeria. Outras mulheres começaram a se manifestar, compartilhando suas histórias de luta e superação. Clara se tornou um símbolo de empoderamento, inspirando aqueles ao seu redor a se manterem fiéis a si mesmos. Clara refletiu sobre sua jornada, reconhecendo cada passo que a levou até aquele momento decisivo. As inseguranças que a atormentavam antes, agora eram lembranças de um passado que a moldou, mas não a definiu. Ela percebeu que a verdadeira força vem de abraçar a vulnerabilidade e de se cercar de pessoas que a apoiam. Ana, sua amiga fiel, estava ao seu lado em cada passo dessa nova fase. Elas começaram a planejar uma série de workshops de arte onde poderiam ensinar a jovens artistas a importância de expressar suas verdades e a não se renderem às pressões do mercado. O empresário que havia tentado convencê-la a mudar sua visão se afastou, mas não sem deixar uma semente de dúvida. Contudo, Clara não se deixou abater. Em vez disso, ela usou essa experiência como motivação para fortalecer sua voz e sua mensagem. Ela entendeu que a verdadeira arte não era sobre fama ou fortuna, mas sobre tocar vidas e criar conexões significativas. As mudanças na vida de Clara também impactaram sua comunidade. As mulheres que se juntaram a ela em seus workshops começaram a se empoderar, criando suas próprias obras e expressando suas histórias. Clara se tornou uma mentora, guiando outras a reconhecerem sua força interior e a acreditarem em seus sonhos. A amizade com Ana se aprofundou, e juntas elas formaram uma rede de apoio que encorajava a criatividade e a autenticidade. Ao olhar para trás, Clara sentiu uma onda de gratidão. Ela havia superado seus medos e, ao fazê-lo, não apenas havia mudado sua vida, mas também a de muitas outras pessoas. O que antes era um espaço de insegurança, agora se transformou em um ambiente de celebração e solidariedade. A história de Clara conclui com um sentimento de realização e esperança. Ela encontrou seu lugar no mundo da arte, não como uma mercadoria, mas como uma verdadeira artista. Sua jornada a ensinou que a autenticidade é a chave para a felicidade e que cada escolha feita com coragem pode inspirar mudanças significativas. Clara sorriu, sabendo que havia criado um legado que iria muito além de suas pinturas, uma mensagem de amor à própria verdade e à força de ser quem realmente se é.